Olá, aluno! Tudo bem? Sou o professor Léo Matos. Venho trazer novas dicas aqui para o nosso canal do YouTube, Professor Léo Matos. Nós vamos falar hoje da dica sobre hardware novamente, né? Novas dicas de hardware. Na primeira dica, nós falamos sobre a diferença entre bit e byte. Hoje nós vamos falar sobre a arquitetura básica do computador, tá bom? Então vamos lá. Continuando no nosso Informática para Passar. Arquitetura básica do computador, parte 1. Vamos lá. A arquitetura básica, gente, do computador, eu posso definir da seguinte maneira. Todo computador vai ter um componente principal chamado de processador, que a gente conhece tecnicamente como CPU. A CPU é o processador, que vem da sigla Central Process Unit. A CPU também pode ser chamada de UCP, Unidade Central de Processamento. A função da CPU, do processador, é a função de executar todas as instruções e comandos do usuário, ou seja, executar os programas e comandos. Então veja bem, gente, a CPU, pelo amor de Deus, a CPU não é aquele gabinete que vai do lado do computador. CPU é o processador, é um microchip que vai dentro do gabinete encaixado na placa-mãe. Existe uma placa dentro do gabinete e essa placa possui um local para encaixe do processador. O processador, então, é a CPU. CPU não é aquela caixa que vai do lado do computador, tudo bem? Aquilo lá é o gabinete. Então vamos voltar lá, na arquitetura básica. Vamos lá. Então o nosso computador tem o processador. Qual é a função do processador? Executar os programas e comandos do computador. Mas para executar esses comandos e programas, os comandos e programas têm que chegar no processador. E aí veja bem, os comandos vão entrar no processador através dos periféricos de entrada. Então o usuário vai usar os periféricos de entrada para mandar os comandos para dentro do computador e assim o comando vai chegar no processador para ser executado pelo mesmo, tá bom? Então o comando entra pelos periféricos de saída, olha lá, os comandos entram pelos periféricos de saída e chegam ao processador para serem executados. O processador vai executar esse comando, vai processar esse comando e vai mostrar o resultado do processamento no que a gente chama de periféricos de saída. Periféricos de saída. Então, basicamente, um computador é formado por periféricos de entrada que mandam os comandos para dentro do processador. É a primeira etapa do processamento de dados, a entrada dos dados. Os dados vão chegar no processador, os comandos, o processador vai executar, processar esses comandos. É a segunda etapa do processamento, que a gente chama de processar, ou seja, processamento é a segunda etapa do processamento de dados. E depois de processar, ele tem que mostrar o resultado desse processamento. E aí ele vai usar para mostrar o resultado do processamento para os usuários, os periféricos de saída, que participam da terceira etapa do processamento de dados, que é a saída. Os dados entram pelos periféricos de entrada, são executados e processados na CPU, no processador, e são apresentados os resultados desses processamentos através dos periféricos de saída. E é isso, tudo deve ser imaginado da seguinte maneira: tudo que se executa, tudo que se processa, pode ser armazenado. E aí, para ser armazenado, existem o que a gente chama de memórias. As memórias vão servir para armazenar aqueles dados que foram processados. Então, as memórias servem para o armazenamento.
Então, essa é a arquitetura básica de um computador. Existem os periféricos que mandam os comandos para dentro do computador, existe o processador que executa os comandos e programas, existem os periféricos que mostram o resultado do processamento para o usuário e existem as memórias para armazenamento. Então, veja bem, gente, se você for imaginar, a nossa cabeça, o nosso cérebro é muito parecido com o processador. Por isso que o processador é o componente considerado o cérebro do computador, o componente mais importante da arquitetura do computador. Veja bem, quando a gente imagina ou compara, faz essa analogia, a gente entende da seguinte maneira: quando eu falo um número, se eu falar assim 3 para vocês, vocês entenderam o número que eu falei? Entenderam, né? 3. O que você fez? Você acabou de processar. Processar é entender, é calcular, é transformar. Processar tem um monte de significados. Então, quando você entende, você está processando. Pega esse número aí que eu falei, multiplica ele por 4. Multiplicaram? Fizeram o processamento, os cálculos. Qual foi o resultado? Beleza. Resgata o 3, resgata o 4, multiplica. 12. Viram o que vocês acabaram de fazer? Vocês processaram, mas para processar, você armazenou. Processou, armazenou. Processou, armazenou. Processou, armazenou. Buscou, resgatou. Veja, você não é só execução. O seu cérebro não é feito só de execução, ele é feito de armazenamento também. Então o computador é assim, ele tem que processar, armazenar, processar, armazenar. Agora, se o armazenamento vai ser de forma temporária ou permanente, não importa, mas que existe na arquitetura do computador o que a gente chama de processamento e armazenamento existe. Então vamos voltar lá. A arquitetura básica de um computador é formada pelos periféricos de entrada, responsável pela primeira etapa do processamento de dados, que é a entrada, o processador, também conhecido como CPU ou CPU, que é capaz de executar os programas, e os periféricos de saída, que mostram o resultado desses processamentos, e as memórias, que fazem o papel de armazenamento. Em uma outra oportunidade, nós vamos aprender o que faz cada parte dessa aqui, mas hoje a arquitetura básica que nós vamos conhecer serão os periféricos de entrada e os periféricos de saída. Então vamos lá. Os periféricos de entrada são todos aqueles dispositivos que podem ser usados para entrada dos comandos no computador. O teclado, você aperta uma tecla, ele envia os comandos para dentro do computador. O teclado é unicamente para entrada. O computador não usa o teclado para te mostrar nada de útil, então ele é apenas entrada. Aqui só são os unicamente para entrada. Ó. O mouse manda o comando para dentro do computador. Quando você pede para abrir um programa, por exemplo, o comando entra para o computador. Então o periférico mouse é de entrada apenas. O computador não usa o mouse para te mostrar nada. Esse outro aqui que parece um mouse, que é o que a gente conhece como trackball, que é uma espécie de mouse, também é um periférico de entrada. Você movimenta o mouse por essa esfera redonda, o mouse fica fixo, e clica com esse botão. O mouse fica fixo, você movimenta o ponteiro com essa esfera, e aqui você clica com os botões laterais. É o trackball. A webcam, ela captura a imagem por essa lente, manda para dentro do computador a imagem. A imagem da pessoa não sai na webcam, por isso ela não é saída, ela é só entrada. Só entra a captura da imagem e a imagem é mostrada em outro periférico, não na webcam, então é só entrada. O scanner, você levanta a tampa do scanner, coloca o papel no scanner, papel físico, e digitaliza esse papel. Transforma em linguagem do computador, digitaliza, transforma em linguagem digital, transforma em bits e bytes e manda para dentro do computador. Só entrada, o papel aparece lá na tela do teu computador, mas entrou para dentro do computador. Nada sai pelo scanner, o computador não mostra nada pelo scanner, apenas entra. Aí um aluno no curso presencial, eu sou professor de informática do curso presencial aqui em Brasília, Espaço Campus, e
No curso presencial, um aluno uma vez falou, professor, eu não entendi por que o scanner é apenas entrada. Aí eu falei, porque eu coloco o papel e digitalizo a informação para dentro. Ele transforma aquilo que é físico do papel para dentro em forma de bits e bytes, em digitalização de imagem. Ele é um digitalizador de imagem. Aí o aluno, rapaz, eu pensei errado então, professor, desculpa. Eu, como tu pensou? Ele pensou, pensei da seguinte maneira, eu coloco o papel, entrou. Eu tiro o papel, saiu. Aí eu falei, não, nada a ver, bota o papel, entrou, tira o papel, sai. Nada a ver. Coloca o papel, digitaliza a informação para dentro do computador. O papel não entra dentro do computador. Então não é entrada. O papel é digitalizado para dentro do computador. O computador não mostra nada no scanner para você. Então o scanner é apenas entrada. Vamos conhecer agora os periféricos de saída, porque tudo que entra, processa, tem que sair. Olha lá, vamos lá. Os periféricos de saída, que são aqueles usados unicamente para apresentar o resultado do processamento para os usuários. Olha aqui, o principal dispositivo de saída, o monitor. Entrou, processou, mostrou no monitor. Entrou, processou, mostrou no monitor. Monitor é periférico de saída. A impressora também é um periférico de saída porque imprime as informações que estão armazenadas dentro do computador no nosso papel. Nada entra pela impressora. E não vem com essa história de entra papel, tira papel. Nada a ver. Nada entra pela impressora no nosso computador. Nada chega ao processador. Porque tem que ter aquela ideia, né? Entra, vai para o processador, processa e sai pelos periféricos de saída. Tá bom? E as caixinhas de som. Caixinhas acústicas. Por exemplo, você fala no microfone, entrada. E sai o som pelas caixinhas de som. O microfone é apenas entrada, mas sai pela caixinha de som aquele áudio que foi processado, tá bom? Aí você deve estar pensando, professor, e aquele monitor que eu aperto na própria tela? Aquele monitor que eu aperto na tela, aquele do entrada e saída? Sim, aquele lá, apertei na tela, entra, mostrou o resultado, sai. Aquele monitor lá, gente, é o que a gente chama de monitor touchscreen, monitor de tela sensível ao toque. Na prova, ele tem que ser específico. Monitor touchscreen, entrada e saída. Monitor, só saída. Monitor é só saída, monitor padrão. Monitor touchscreen, entrada e saída. É igual a impressora. A impressora, falou impressora é só saída. Agora falou impressora multifuncional, aí ela é entrada e saída, porque a impressora multifuncional é leitora de cartão, é exatamente um scanner também. Então a impressora multifuncional é entrada e saída. Agora, impressora, só saída. Aí você vai falar, professor, então existem os periféricos que fazem entrada e saída ao mesmo tempo? Exato. Esses nós chamamos de periféricos mistos. Vamos dar uma olhadinha lá. Os periféricos mistos são aqueles que permitem tanto a entrada quanto a saída. Veja bem, eles também podem ser chamados de periféricos de E/S, porque fazem entrada e saída ao mesmo tempo. Pode ser também chamado de periférico de I/O, que vem de input e output. E também pode ser chamado na prova de periférico híbrido, que quer dizer que vai fazer os dois ao mesmo tempo. Veja bem, eu citei aqui alguns mistos, ó. O monitor touchscreen, que é um monitor de tela sensível ao toque, tá vendo? Triscou na tela a entrada, processou, mostrou na própria tela a saída. A impressora multifuncional, tá vendo aí? É scanner e impressora ao mesmo tempo, scanner, entrada, impressora, saída. O drive de CD-ROM, gravador de CD-ROM, gravador de CD, né? Gravador de CD-ROM não, gravador de CD, gravador de DVD, ó, gravador de CD, gravador de, vou apagar aqui, gravador de DVD, vamos lá, gravador de DVD e gravador de BD, que quer dizer Blu-ray, Blu-ray Disc. Todas essas gravadoras são de entrada e saída. Como assim, professor? Veja, se eu colocar o CD, a leitora vai fazer o quê? Ela vai ler o conteúdo do CD e vai mandar para dentro do computador.
Aí está fazendo a entrada. Ele lê o conteúdo do CD e manda para dentro do computador. Entrada. E quando você grava no CD, a gravadora vai gravar o que está dentro do computador no CD. Aí é a saída. Entrada e saída. Periférico misto. Então o drive de CD, DVD, Blu-ray, quando ele é gravadora e leitora, leitora e gravadora, quando ele lê é entrada, quando ele grava, saída. E o modem, isso aqui é um modem D-Link, que é um modem muito conhecido, ele também é um periférico de entrada e saída. Aí você fala, como, professor? Assim, ó. O modem serve para quê na sua casa? O modem não serve para conectar a internet? Então tá você aqui, ó. Você quer conectar a internet, você usa um modem. E o modem te conecta à internet. Aí você se comunica com outra pessoa que está na internet. Essa outra pessoa também está usando um modem. Essa pessoa também está usando um modem. O modem está aqui para quê? O nosso computador, como a gente aprendeu naquela primeira videodica, Bits e Bytes, o nosso computador entende sinais digitais. Então o sinal do computador é digital, ele sai digital do computador, passa pelo modem, o modem transforma em sinal analógico, que é o sinal que naturalmente é usado nas centrais telefônicas, que naturalmente é um meio de conexão à internet, meio telefônico, meio por TV a cabo, e eles trabalham nas centrais com sinais analógicos. Então o modem transforma o sinal digital em analógico. E também vice-versa, ó. Olha aqui, o sinal vai chegar analógico, vai passar pelo modem do fulano de tal e vai transformar ele em digital. Aí está transformando analógico em digital. Então ele transforma digital em analógico e analógico em digital. Esse processo de transformação de digital em analógico, analógico e digital a gente chama de modulação e demodulação de sinal. Modulação e demodulação de sinais. O modem é um modulador e um demodulador de sinais. Por isso que a gente chama ele de modem, ó. Modulador, demodulador de sinal. Modem. Modem. E aí o que a gente aprende com isso? Que o modem, quando sai, né, quando transforma aqui digital em analógico, está saindo para a internet, saída. E quando ele transforma de analógico para digital, ele está contribuindo com a entrada. Lógico, ele é considerado um periférico híbrido ou misto. Então veja bem, se caísse na tua prova então assim que o modem ele é um dispositivo modulador e demodulador de sinais, correto, modem. Quando vocês forem comprar um modem em uma loja de informática, façam um teste. Chega lá e fala assim, eu quero um modulador e um demodulador de sinais. Aí o cara vai falar, o quê? Aí tu, modem. Viu aí? Aprendeu, ó. Aprendeu como é que vai tratar o cara na loja de informática. O cara vai falar, sei lá o que é modulador e demodulador de sinais. Modem. Beleza, gente? Então aprendemos que os periféricos mistos são aqueles que fazem entrada e saída ao mesmo tempo. Olha essa questão aí, vamos lá. Questão da Polícia Civil. Fala assim, o modem é um exemplo de dispositivo híbrido que fazem entrada e saída ao mesmo tempo, pois permite simultaneamente a entrada e a saída de informações na unidade central de processamento. Ou seja, ele transforma as informações para as informações chegarem à UCP, ou seja, chegarem à CPU, ou seja, chegarem ao processador. Então a questão está correta. O periférico modem transforma as informações para que elas entrem ou saiam para a internet, ou saiam para a internet. Então a questão está correta. Olha a próxima questão da Sesgran Rio. O computador é uma máquina capaz de realizar rapidamente o processamento de grandes quantidades de dados. Esse processamento consiste em operações lógicas e aritméticas sobre os dados. Entra, processa e sai. Além dessa função, existe a função de entrada e saída de dados. Entrada, processamento e saída, cujos principais dispositivos são, então ele quer os principais de entrada e os principais de saída. Vamos analisar. Monitor, e ele quer respectivamente, viu? Nessa mesma ordem, gente. Monitor, saída. Impressora, saída, não é nossa resposta.
Letra B, mouse, entrada, teclado, saída. Ou, saída, só se for a saída mesmo. Entrada. Os dois aqui são entrada, então não são os nossos dispositivos. Mouse, entrada, beleza, ó, entrada. Caixa de som, saída, caixa de som, saída. Aí você, opa, é essa a resposta. Aí quando você analisa o próximo, ó, teclado, entrada, monitor, saída. Teclado, entrada, microfone, entrada. Você está entre duas opções. Cesgran Rio foi mala. Foi mala nessa questão. Foi mala. Olha aqui. Os principais, ó. Principais, ou seja, os mais importantes dispositivos de entrada e saída, respectivamente. Analisa os dois itens. Quais são periféricos mais importantes? Só pode ser o teclado e o monitor. Beleza? A caixa de som é um acessório que você pode usar ou não usar. Agora, teclado e monitor são essenciais. Então, a resposta é a letra D. Beleza, gente? Mala, Cesgran Rio, peguinha. Então, gente, finalizamos mais uma dica importante aí do Informática para Passar, nosso canal do Estúdio Aulas e também do Espaço Campus e também do professor Léo Matos mesmo, canal próprio do professor, trazendo várias dicas importantes aí para vocês de informática para concurso. Vamos voltar lá. Olha ali, gente. Compartilha esse vídeo, volta lá, compartilha esse vídeo. O endereço do meu canal do YouTube é www.youtube.com/leomatos. O canal do Estúdio Aulas é youtube.com/destudioaulasdf. Você pode procurar também o Facebook. O meu Facebook é facebook.com/professor Léo Matos. Esse aqui não é meu Facebook pessoal, esse aqui é a minha fanpage profissional. Se quiser procurar meu Facebook pessoal, é só procurar Léo Matos. Tem o Léo Matos 1, Léo Matos 2, o perfil. Se quiserem me adicionar lá, será um prazer aceitá-los. Aqui é meu e-mail, caso vocês queiram manter contato. E lembrar também que eu estou no Instagram, procure lá Professor Léo Matos ou só Léo Matos, que vocês vão encontrar no Instagram também. E agora também no Periscope, pode procurar lá Professor Léo Matos no Periscope, que nós vamos ter algumas dicas em vídeo aula. Então, em todas as redes sociais mais importantes aí nós estamos para trazer boas dicas para vocês. Abraço para vocês e fique com Deus e até a próxima dica. Compartilhe esse vídeo aí com as suas galeras. Abraço para vocês.